Hoje nós vamos retomar aquele tema da semana passada, verdade, e vamos introduzir um outro tema, das boas práticas, que é não violência. Mas para não perdermos o foco, nós vamos fazer uma pequena revisão do que falamos nas duas primeiras aulas. Mas, por favor, não pule, porque no meio dessa apresentação vão aparecer coisas novas que vão ser muito úteis no seu processo de meditação. Retira-te a um lugar puro. Você está procurando, está preparando esse santuário para poder fazer a sua meditação? Lembre-se também que o seu corpo também é um santuário. Não seja displicente com o seu corpo nesse momento. Ele é o seu primeiro santuário. Ampliando esse leque, ampliando essa consciência, você vai ter um espaço físico. Lembre-se de preparar esse espaço físico, porque ele vai ser o seu porto seguro. Ele vai ser aquele refúgio. Todas as vezes em que você sentir que se avizinha um problema, seja de dentro para fora, seja de fora para dentro, ele é o local onde você vai se projetar. Esse conceito de local sagrado, enfim, esse conceito que nós estamos colocando, ele é usado na maior parte das religiões. É um campo santo, um campo sagrado, por exemplo, como falam os católicos, ou um ambiente místico, como falam os espíritas, ou então um ashram, como falam os indianos, as pessoas que praticam yoga. Mas, enfim, de qualquer forma, é o seu refúgio, é o seu porto seguro. Essa impressão que você tem quando está num ambiente sagrado é muito semelhante à impressão que dá para qualquer pessoa quando entra, por exemplo, numa igreja. A pessoa entra numa igreja, automaticamente ela deixa aquelas preocupações, aquele torvelinho do dia, ela deixa de conversar alto, de fazer algazarra, ela entra automaticamente num clima sagrado, num clima de introspecção, de busca espiritual. É muito natural. Qualquer templo que você entra te dá essa conexão com o divino, seja o divino externo, se você acreditar nisso, seja o divino em você. A ideia é essa, ninguém precisa te pedir, Se você entrou num templo, ninguém precisa te pedir para estar em conexão, ninguém precisa te mandar silenciar, é uma coisa automática. Na vida, de um modo geral, nós somos vítimas o tempo todo de um bombardeio, tanto físico como emocional. E o nosso corpo, na verdade, é uma máquina. O nosso corpo obedece a instruções da mente e exteriores. Então, a ideia é que criar, imprimir um ritmo que o corpo obedeça. Ou seja, o seu corpo como máquina, ele vai obedecer essa ideia de aqui e agora é um momento de conexão. Isso daí vai ser automático. Então, como tarefa para essa semana, para a gente continuar esse desenvolvimento, é criar conscientemente esse ambiente místico, esse templo, esse local sagrado, independente do espaço que você tenha. E no momento em que você for ali confrontado, no momento que o mundo externo quiser te perturbar, você só mentaliza esse local que instantaneamente você se projeta para lá. Nós viajamos à velocidade do pensamento. A nossa alma, nosso espírito viaja à velocidade do pensamento. Deu um problema, você consegue se transportar para lá instantaneamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8. Como foi seu exercício dessa semana com a prática da verdade? Conseguiu fazer o exercício? Surgiram coisas novas? Você conseguiu prestar atenção como
é difícil ser plenamente verdadeiro? Caso você tenha realmente se empenhado em fazer o exercício, me atrevo a dizer que a sua semana foi cheia de novidades, de percepções. Não são coisas novas que aconteceram, mas você passou a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, passou a prestar atenção na questão da verdade. Isso é importante. Quando nos comprometemos com a verdade, nós passamos a vigiar com mais atenção nossos atos, nossos pensamentos, e aí começamos a perceber que nós não somos plenamente verdadeiros. Você já parou para pensar, por exemplo, em quantas promessas ao longo da semana você faz? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, até para si mesmo, e acaba não cumprindo a promessa? Você já parou para pensar quantas vezes você se compromete em cumprir um horário e não consegue? Aí você pode falar, não, mas foi o trânsito, foi... Sempre vai ser assim, né? Sempre vai ter uma justificativa para as nossas falhas com relação à verdade. Mas devemos entender que um homem íntegro, que fala a verdade, a mente dele, que está focada com a verdade, faz as coisas acontecerem. E se nós não estivermos com a mente compromissada com a verdade, se só a nossa fala diz verdade, mas a nossa mente, o nosso coração não diz, não vai acontecer. Vai acontecer sempre algo e nós vamos estar sempre, ao invés de fazer, justificando. Se você quer realmente uma conexão com o seu eu divino, é momento de verdade plena, ou seja, ser imparcial, né? É tirar aqueles esqueletos do armário, é tirar os fantasmas debaixo da cama e olhar as coisas sem véu, sem névoa. No início parece que esse exercício é muito difícil, mas à medida em que nós vamos mergulhando na verdade mesmo, nós vamos nos sentindo mais aliviados. Uma das técnicas importantes, um dos suportes importantes para a meditação é a respiração. É muito difícil você respirar livremente quando existe a mentira, existe a falta de veracidade dentro de você. Então, quando você solta aquilo, você se sente em paz, você se sente reconciliado. Lembre disso, lembre da importância da verdade nesse momento. Vamos dar uma pausa agora e vamos meditar um pouco? Vamos agora instituir uma nova prática depois dessa meditação. E é bom sempre esse preparo prévio. A meditação nos abre um universo. Deixe seu comentário depois a respeito dessa experiência, nesse momento conduzida, mas você mesmo pode conduzir a sua jornada sempre, né? A gente só criou aqui uma experiência que possa nos levar a uma conexão. Vamos então introduzir uma nova das boas práticas, lembrando sempre que essas boas práticas ou todos os exercícios que nós estamos passando, eles são cumulativos. Não dá para esquecer aqueles primeiros exercícios. E vamos lembrar também uma coisa, você pode ficar preocupado, falar, olha, não consegui resultado nenhum com esse primeiro exercício que eu fiz. Não se preocupe com isso, né? Tudo demanda exercício, demanda prática. Nós não estamos, nosso ser ainda não está preparado para isso. Nós ficamos muito afastados dessa experiência mais mística, mais cósmica. Esse afastamento faz com que o nosso corpo esteja muito focado nessa experiência material que o sensibiliza. Agora, dando sequência, então, nós vamos falar da não violência.
ou ahimsa, como falam os indianos, uma arma poderosa. Acho que a arma mais poderosa que existe à disposição do ser humano, a não violência. A não violência, ela é pregada por todas as grandes religiões e por todos os homens sábios. A não violência foi a arma poderosa que fez com que o Mahatma Gandhi conseguisse libertar a Índia sem derramamento de sangue, sem embate, sem nada. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se alguém tinha dúvida da eficácia desse ensinamento de Jesus, Gandhi provou que realmente ele é o mais eficaz de todos. E a não violência, ela demanda muito mais força, muito mais poder interior do que o revide, do que a violência. Um homem precisa ser muito forte, muito poderoso para ele ser não violento, para ele ser manso. Mas é muito, muito difícil instalar dentro de nós a não violência. É um desafio muito grande e nós sabemos disso, porque a violência, ela tem um conceito muito mais amplo do que simplesmente dizer do embate físico, né? Nós temos a violência das ideias, nós temos a autoviolência que nós cometemos todo dia, afinal de contas, muitas atitudes que nós temos para com nós mesmos, para com a nossa mente, o nosso corpo, elas são violentas, né? Se nós pararmos para pensar, pessoas que têm uma rotina exaustiva de trabalho, pessoas que se alimentam mal, pessoas que têm vícios, pessoas que arriscam a própria vida no trânsito o tempo todo, nós percebemos que todas essas são facetas, são aspectos da violência e que nos levam a sermos pessoas violentas, sermos pessoas extremamente instintivas, né? Então, a não violência, a gente tenta abrir esse conceito um pouco mais para perceber, no momento que a gente abre esse conceito, nós também olhamos para dentro de nós e nós vamos ver um sem número de posturas, de atitudes, de pensamentos, enfim, que nos conduzem à violência. Some-se a isso uma violência sorrateira que nós cometemos a todo momento, que é a violência contra o nosso planeta. Nós temos comportamentos mecânicos que nós fazemos sem perceber, instintivos mesmo, e que eles são frutos às vezes, de maus hábitos que vêm ou de família ou que nós desenvolvemos na infância e vamos trazendo, e que eles são extremamente violentos. Tem pessoas que tomam banhos super demorados, tem pessoas que não têm a menor preocupação com o lixo que produzem. Então, nós nos agredimos as pessoas, agredimos o planeta e nós esperamos, como resultado de tudo isso daí, que o mundo nos acolha com amor e com mansidão. Então, esse é o grande paradoxo, esse é o grande problema, né? Nós lançamos no mundo uma força de violência e nós esperamos que o mundo nos retorne com mansidão. Então, fica aí a nossa dica, né? O nosso exercício para a semana. Vamos continuar com a verdade, vamos continuar com os exercícios de meditação e vamos imprimir um conceito de não violência na nossa vida, seja no falar com as pessoas, seja nas atitudes, seja nos nossos hábitos do dia a dia. Se nós conseguirmos mudar os nossos hábitos lentamente, isso vai provocar o que em psicologia nós chamamos de mudança comportamental. Essa mudança de comportamento, ela nos leva ao progresso. E assim termina o nosso encontro, a nossa aula 3.
Eu desejo a vocês muita paz, muita luz e uma ótima meditação.